Nossa alegria é muito grande no programa de hoje e com certeza será de vocês também. Nosso convidado de hoje está, na verdade, todas as semanas aqui com vocês na TV Mundo Maior. Ele é responsável por uma grande ponte histórico-cultural, espiritual entre, vamos dizer assim, toda uma relação de história e espiritualidade entre o mundo oriental, ocidental, enfim, eu digo isso com muita alegria, porque ele por conta, nesta encarnação católico, mas por conta de buscar a verdade, fez uma TVP, né? Ele foi estudar hebraico e com certeza resgatou também um personagem que ele animou lá no mundo judaico. E efetivamente, para nós espíritas, e o espiritismo é o cristianismo redivivo, ele resgata para todos nós toda uma vivência que com certeza tivemos em muitas encarnações sob o domínio, sobre a aura, sobre a egrégora da Bíblia. Ele vem nos resgatar e com certeza, quantos de nós não animou histórias pungentes, dramáticas, em torno das nossas crenças, né? A crença fundamental de todos nós do mundo ocidental é Jesus, é o cristianismo, mas nós sabemos hoje, ele tem nos mostrado isso, como isso infelizmente foi tão deturpado. Então por isso ele é uma referência hoje, principalmente no mundo espírita. Eu tenho uma admiração especial e muito especial por Severino Celestino, que está dando uma palhinha aqui hoje no Nova Consciência. Tudo bem, Severino? Tudo bem, Jeto. Eu que agradeço as suas gentis palavras. Não mereço, mas agradeço. E sei o quanto você é responsável por tudo isso que está acontecendo com relação ao rádio e à TV Mundo Maior. Porque eu passei aqui por São Paulo e você me pescou no bom sentido. E nós comungamos com o seu pensamento e estamos dando a nossa pequena colaboração nesse sentido. Olha, sobre esse aspecto, eu só me sinto feliz de ter cumprido o programa da espiritualidade, porque eu só fui meio entre você e toda a comunidade espírita, pelo menos de São Paulo, e agora, graças a Deus, do Brasil e do mundo, porque você mesmo disse no programa de rádio, os e-mails todos que têm vindo do mundo inteiro para você, e a gente fica muito feliz, né? Tem vindo bastante, inclusive do Japão. Japão, Canadá, Bruxelas, Lisboa, Argentina, Paraguai, toda essa... Do Vaticano tem vindo? Isso é mais difícil. Isso é mais difícil. Agora eu recebi um e-mail do Japão, achei interessante, onde a moça falou que ela ia caminhando na rua e bateu na outra pessoa. E quando ela se chocou com a outra pessoa, ela descobriu que a pessoa falava português. Olha. Que era brasileira. Coincidência não existe. E né? que era espírita. Então ela falou para ela exatamente do Abrindo a Bíblia no rádio. E através dessa informação dela, ela conseguiu pela internet captar o programa lá no Japão. E hoje ela reúne amigos e realiza no Japão o que ela chama Abrindo a Bíblia no Japão. Consequência, eu acho que é Kátia, desculpe, eu acho que o nome dela é esse, Kátia. E a gente ficou muito feliz. Ela mandou um e-mail muito carinhoso e agradecendo pela Rádio Boa Nova existir. Eu acho isso muito interessante. A nossa proposta com o Severino para vocês hoje é o seguinte: como ele está regularmente, tanto no rádio, na Rádio Boa Nova, quanto na TV Mundo Maior, ele tem toda uma sequência de enfoques, etc. e tal. Eu vou estar meio como franco atirador aqui. Já fizemos isso no rádio e vamos fazer aqui na TV. Eu vou começar, evidentemente, com o tópico que, vamos dizer assim, sinaliza a vinda do Espiritismo, vamos dizer assim. O Espírito de verdade. Como é que está o Espírito de verdade na Bíblia? De onde surge isso? Como é que é essa ideia? Né? Porque eu até lembro, viu, Severino, que hoje, evidentemente, nos debruçando diante de uma análise, percebemos que há um exagero, pelo menos da parte dos muçulmanos, que eles vão buscar a mesma passagem no Evangelho, nessa colocação de Jesus, muito próximo de nos deixar,
mas dizendo, vou pedir ao Pai que nos remeta o Espírito de verdade, né? O Paráclito, etc. e tal, eles utilizam essa mesma passagem para justificar a vinda de Maomé. E é claro, para quem se dedicar vai ver que há um exagero. E para nós é essa sinalização colocada pelos próprios Espíritos. Quem efetivamente, como é que surge essa ideia de Espírito de verdade? A palavra verdade no hebraico chama Emet, ela é formada de 3 letras. O Aleph, o Mem e o Tav. O Aleph é a primeira letra, o Mem é a letra intermediária e o Tav é a última letra. Ou seja, na língua original, a verdade é formada de começo, meio e fim. Então é completa. O Emet, como se fala, é uma palavra monossilábica, né? Embora a gente pronuncie assim, mas Emet. Então, a Guimarães diz que a verdade é o selo de Deus. E a verdade não pode ser incompleta. Enquanto não existir realmente um consenso total sobre o que é a minha verdade diferir da tua verdade, nós não temos ainda a real e completa verdade. Mas essa questão de dizer quem é o Espírito de verdade, porque Jesus diz lá em João, na sua despedida, ele vê os discípulos tristes, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes de mim, credes também no Senhor, que eu irei ao meu Pai e rogarei a Ele que Ele vos enviará um outro Consolador. O Espírito de verdade, quer dizer, seria uma verdade que, segundo ele, no próprio João, ele disse que não disse tudo, mas que quando viesse esse Consolador, ele relembraria tudo que ele ensinou e ensinaria coisas novas, porque eles não estavam preparados ainda para ouvir tudo. Como o próprio Kardec diz também que o Espírito de verdade também não disse tudo, mas que a ciência, a seu tempo, ia revelando cada coisa à medida que nós estivéssemos preparados para resolver, para entender. Agora vamos às questões particulares. O muçulmano diz que esse Consolador, que o grego chama de Paráclito, para ao lado de, né, ao lado de alguém que está consolando, é Maomé. E ele justifica que não é, como os católicos, os protestantes dizem, o Espírito Santo. E racionalmente eu sou obrigado a concordar com eles. Por quê? Porque o Espírito, aquilo que se chama, que as pessoas chamam de Espírito Santo, já estava no tempo de Jesus. Primeiro porque quando ele é batizado no Jordão, ouve-se uma voz, que é o Espírito Santo, que desce em forma de pomba, e diz que esse é o meu filho bem amado. E como Jesus diz no próprio João, eu preciso que eu vá, senão o Consolador não virá, significa que ele não estava no tempo de Jesus. Se não estava no tempo de Jesus, não é o Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto. Como dizem os muçulmanos, Maomé não estava lá, veio depois. É a lógica deles. E racionalmente a gente há de convir que existe uma racionalidade que a gente não pode deixar de considerar, porque nós também não temos o direito de achar que só nós é que temos a verdade. Agora, se você avaliar a promessa de Jesus, lá em João, e você olhar a proposta da doutrina espírita, aí você vai ver quanto aquele espírito que Kardec perguntou, como é o teu nome? Ele disse, me chame a verdade. E que aí a gente tem que chamar espírito da verdade e não de verdade. Porque Kardec pergunta, como é que tu me chame a verdade? Então, espírito da verdade. Os esclarecimentos que ele dá, o consolo que ele traz, as luzes que ele traz, eu hoje tenho plena convicção e posso afirmar, sem medo de errar, que ele se enquadra perfeitamente na promessa feita por Jesus. Não vou aqui discutir quem é que está com a verdade, quem é que está com a razão. Eu digo que a doutrina espírita, no seu proposto, no seu objetivo e naquilo que ela realiza, consola, conforta, liberta, esclarece, ajuda, ilumina, então ela se enquadra perfeitamente naquilo que Jesus disse, que viria um outro, que não nos deixaria órfão, que relembraria o que ele disse e ensinaria coisas novas.
e que nos acompanharia, não é isso? Até a consumação dos séculos, estarão com vocês. E essa expressão até a consumação dos séculos é uma coisa assim que não tem... Ad, como diz o latino, ad referendum, ad tempo, não tem uma... Então, e ele mesmo diz, conheça a verdade e a verdade te libertará. João 8,32. Então, é bem isso mesmo, o Espiritismo se enquadra muito bem, porque hoje a gente percebe que o Espiritismo nos abre um caminho amplo. E como eu dizia para você no nosso programa de rádio, se eu não fosse militante da doutrina espírita, eu não teria liberdade para fazer o trabalho que eu faço. Coincidentemente, eu não me tornei espírita para fazer esse trabalho. Mas depois que eu comecei a fazer o trabalho e vejo a repercussão que ele tem em todas as religiões, se encaixa perfeitamente. Hoje eu sinto que eu não estou por acaso na doutrina, porque aqui eu posso trabalhar como na parte da filosofia, da moral religiosa e sobretudo da ciência, que é nela que a gente encontra todo o respaldo para fazer um trabalho dessa natureza, um trabalho neutro, sem preocupação de absolutamente condenar quem quer que seja, mas trazer uma verdade nova para aquele que se interesse seguir nela. Esse é o nosso objetivo. Tá aí, nós voltamos logo após o intervalo com o nosso companheiro Severino Celestino e hoje eu estou assim, né, meio franco atirador. É claro que ele está... A minha vontade aqui não é nem provocá-lo, mas assim, criar uma situação para talvez buscar nuances de coisas, tudo isso que ele disse, ele tem dito, tem nos dado esses conhecimentos libertadores, né? E de uma certa maneira a gente criar nuances, porque na verdade a nossa mente é muito fértil e quer ver assim tem muitos resquícios de muitas coisas que a gente foi deixando nas muitas vidas que tivemos sobre o domínio da Bíblia e nós conversávamos sobre isso. O grande resgate que ele faz, não só de uma vida das pessoas, mas de muitas, porque a gente, se centraliza, se reenquadra, vamos dizer assim. Eu volto já já com ele.